Bom, galera que é assinante do canal, que é membro do canal, mais um vídeo sobre o nosso mini curso sobre ventilação mecânica, dicas de concurso. O tema de hoje é monitorização gráfica, né? A análise de gráfica na ventilação mecânica, ela é extremamente importante. Bom, então a gente vai começar com o primeiro gráfico, que é o gráfico pressão em relação ao tempo, tá? Pressão em relação ao tempo. Essa pressão aqui, ela é dada em centímetros de água, tá? E o tempo em segundos, tá? Você tem um valor importante, que é a pressão de pico, que é a pressão máxima, que é o valor máximo, né? E essa pressão de pico, ela está relacionada com a complacência. A gente até tem vídeo no canal sobre esse tema, né? Complacência. E relacionado também com a resistência. Essa relação com a complacência é uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a complacência, tá? Menor a pressão, tá? Por quê? Porque complacência tem a ver com capacidade de mudança de volume, né? Se eu tenho uma complacência grande, eu tenho uma capacidade de mudança de volume grande. Então, eu tenho uma pressão grande, pequena, né? Quando eu tenho uma complacência baixa, aí eu tenho uma baixa capacidade de alteração de volume, a pressão num ambiente desse vai ser maior. Então, por isso, eles são inversamente proporcionais. Isso é muito importante, tá? Já a resistência ela já ela tem uma relação de proporcionalidade, ela tem uma relação proporcional. Ou seja, quanto maior a resistência, o que eu vou ter? Maior a pressão. Obviamente, né? Eu tenho alta resistência, eu preciso de uma pressão maior para vencer essa alta resistência. Então, qual seria o desenho de um gráfico pressão sobre tempo? Então, você tem aqui a pressão em centímetros de água e do outro lado o tempo em segundos, tá? Então, aqui você tem o valor zero e a pressão, quando começa acima do valor zero, então o valor acima do valor zero, então acima do valor zero, esse mais ou menos é o jeitão de um gráfico pressão sobre tempo, tá? Então aqui eu tenho o primeiro ciclo, ciclo A. Vamos chamar ele de ciclo A. Esse ciclo ele já começa aqui nesse valor aqui, ó, acima aqui de 5. O que quer dizer isso aqui, ó? Isso daqui quer dizer a PIP, a pressão positiva no final da expiração, tá? Então esse valor é a PIP. Se ele começar do zero aqui, significa que é zero de PIP, não tem PIP nenhuma, tá? Esse ponto máximo aqui, ó, é a pressão de pico. Então, a pressão de pico é a pressão máxima nesse caso aqui, tá? Dando sequência aqui, ó, pode acontecer uma outra coisa num gráfico pressão-tempo que é muito importante, que é a deflexão aqui, a diminuição, tá? Tanto aqui no zero quanto aqui na PIP. E um aumento da pressão aqui novamente. Eu tenho um outro ciclo aqui que eu vou chamar ele de ciclo B. O que aconteceu aqui nesse ciclo B, diferente do ciclo A? Aqui eu tive um esforço respiratório do próprio paciente. Então eu estou numa modo ventilatório assistido controlado, porque o paciente pode gerar um certo esforço, existe uma sensibilidade, uma regulação de sensibilidade aqui, que ele pode gerar um certo esforço. Então, esse comportamento aqui, ó, ele indica o esforço do próprio paciente. Tá? Então, o esforço do próprio paciente. No ciclo A, eu tenho um disparo, que é um outro termo também importante,
que é o início do ciclo respiratório, que é o início da inspiração, eu tenho um disparo a tempo. Tá? Por que a tempo? Porque o paciente simplesmente não faz nada. Diferente do B, que eu tenho um disparo a partir do esforço do paciente. Então aqui eu tenho uma situação totalmente controlada e aqui eu tenho uma situação totalmente assistida, né? Por isso o modo assistido controlado. Então essas são as informações importantes no gráfico pressão sobre o tempo. Outra informação importantíssima também é que esse gráfico pressão-tempo, ele tem caras diferentes dependendo da modalidade, do modo ventilatório. Quando eu tenho um modo controlado a volume, esse gráfico pressão-tempo, ele é diferente daquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Ele tem uma cara mais de pico de montanha, né? Tá? Então ele tem uma cara um pouco mais diferente, pico de montanha. Aqui eu tenho AINS, aqui eu tenho AES, aqui eu tenho a pressão de pico, tá? E aqui eu tenho a PIP. Mesma coisa naquele gráfico anterior, só que a cara dele é diferente. Então você bateu o olho num gráfico volume-tempo e tem o gráfico pressão-tempo, tem essa carinha aí de pico de montanha, eu estou diante de uma ventilação a volume, tá? Volume controlado. Quando eu tenho uma ventilação a pressão, né, em que eu estou controlando a pressão, aí sim o gráfico pressão-tempo, ele é mais ou menos parecido com ele é parecido com aquele que a gente viu anteriormente. Ele tem um pico aqui de montanha, mas é os mesmos valores. PIP aqui, né? Pressão de pico aqui, AINS e AES. Mesma coisa, só que o desenho da pressão controlada é diferente. E um terceiro gráfico também que você pode ver é na pressão de suporte, PSV. Na PSV, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter um gráfico pressão sobre o tempo que tem uma característica parecida, né? Porque, obviamente, a pressão de suporte aqui, só que você vai ter uma pressão negativa aqui. Ó. Então, eu tenho o valor zero aqui, abaixo disso negativa. Eu tenho uma pressão negativa aqui, e aí depois ele assume as mesmas características da pressão controlada. Só que o que é isso aqui? É o esforço, né? O esforço do paciente. Por que tem que ter isso? Porque é PSV. A PSV é só uma pressão de suporte, como a gente falou no vídeo anterior. E por ser só uma pressão de suporte, você tem que ter um esforço do paciente. Senão não faz sentido você colocar um paciente que não tem drive, que não tem esforço, numa modalidade ventilatória de PSV. Tá? A gente falou isso no vídeo anterior. Tá? Então essas são as informações importantes para concurso dentro do gráfico pressão sobre o tempo. Agora a gente vai analisar um outro gráfico que é o fluxo sobre o tempo. O tempo ele continua em segundos, já o fluxo é em litros por minuto. Tá? Então eu vou desenhar aqui mais ou menos o gráfico fluxo sobre tempo, né? Aqui em litros por minuto, aqui em segundos. Tá? Então qual que é a cara aqui? Ó? O fluxo começa, ele atinge o seu pico, depois ele vai caindo e depois ele passa para áreas positivas. Tá? Aqui ó, eu tenho um pico, então é o pico de fluxo, é o fluxo máximo que ele chega. Essa primeira parte aqui ó, corresponde à inspiração e essa segunda parte aqui ó, corresponde à expiração, bem diferente do gráfico
pressão sobre tempo, né? Bem diferente. Essa segunda parte aqui da expiração, no gráfico fluxo sobre tempo, ela é fundamental a análise para avaliar auto-PIP, que a gente já falou o que é isso aqui, né? Auto-PIP. Então, esse gráfico de fluxo, tempo, o que é importante avaliar é o auto-PIP, tá? Qual é a cara do gráfico fluxo tempo quando eu tenho uma auto-PIP aqui, ó? Ele é mais ou menos assim, ó. Ele não volta à linha de base, tá? No fluxo, ele não zera o fluxo, ele mantém esse fluxo negativo e não zera. E aqui começa um novo ciclo, tá? Então, esse comportamento aqui que é o auto-PIP. Então, é assim que é a cara de um gráfico de auto-PIP. A gente vai falar sobre as sincronias no próximo vídeo e a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, tá? Mas o importante aqui é que no gráfico fluxo-tempo, o que dá para a gente pescar dele é a presença ou não de auto-PIP. Assim como no gráfico pressão e tempo, que tinha, dependendo do modo ventilatório, a volume, a pressão ou a PSV, uma cara diferente, aqui também não é diferente. Então, fluxo sobre tempo, quando é a volume controlado, o gráfico de fluxo é uma onda quadrada e depois aquele triângulo. Mesma coisa, inspiração, pico de fluxo, expiração. Aqui também dá para a gente visualizar se tem auto-PIP ou não. Então, eu estou diante de um gráfico fluxo e tempo. Dessa cara aqui, ó, bati o olho, eu já sei que o modo ventilatório é controlado a volume. O controlado a pressão, ele é aquele que a gente mostrou anteriormente. Então, eu tenho o fluxo, eu tenho o tempo. Então, ele tem uma carinha mais ou menos assim, né? Ó. Então, esse aqui é a cara do gráfico fluxo sobre tempo num modo ventilatório de a pressão controlada. Aqui eu tenho a INS, aqui eu tenho a ES, aqui eu tenho a pressão de pico, o fluxo de pico, e aqui eu continuo também visualizando a presença ou não de alto pico. Nesse caso aqui, como bateu no zero aqui, ó, eu não tenho presença de alto pico. E por último, o gráfico fluxo sobre tempo do modo PSV, que é extremamente importante, né? O fluxo nesse gráfico. Então, eu tenho aqui mais ou menos a mistura dos dois. Ó. Eu tenho um pico aqui, uma caída e uma mudança para a fase expiratória no gráfico aqui. Ó. Essa mudança aqui, ó, é o percentual do fluxo em que vai ocorrer a ciclagem, que a gente falou no vídeo anterior, de PSV, tá? Que é o percentual aqui da ciclagem que acontece aqui. Aqui eu tenho a INS, aqui eu tenho a ES, aqui eu tenho a ciclagem, a percentual do fluxo. Aí eu posso regular quando eu estou diante do PSV. Tá? Então, o PSV é regulado a partir do fluxo que você monitora lá. Tá? Então, essas são as informações em relação a esse gráfico fluxo sobre tempo. Agora a gente tem o último gráfico, que é o gráfico volume sobre tempo. Tá? A relação de volume sobre tempo. O volume é dado em ml e o tempo, novamente, em segundos. Então, como que é a cara do gráfico volume sobre tempo? Então, aqui eu tenho o volume, aqui eu tenho o tempo. O gráfico é isso aqui, ó. Em que essa é uma montanha, né? Em que metade dessa montanha é a inspiração e a outra metade é a expiração. Aqui, ó, eu tenho o volume corrente, né? Que no modo volume controlado, eu sei o valor que eu coloquei lá, né? De volume controlado. E aqui outra coisa importante, ó.
ele começa no zero e termina no zero, tá? Então, o próximo ciclo que vai acontecer, ele tem que fazer a mesma coisa, tá? Começar no zero, na linha de base, e voltar à linha de base, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tiver volume sobre tempo, um gráfico dessa maneira aqui, ó, em que na fase expiratória, que é essa daqui, ó, ele não bateu aqui, ó, não bateu no zero, começou no zero, mas não voltou no zero, como esses dois aqui, ou esses dois ciclos aqui, o que eu tenho aqui acontecendo? Grava isso, hein? Escape aéreo. Então está escapando parte do ar, por isso que ele não zera. Aí você tem que mexer e tem que descobrir aonde está esse escape. Isso é visto no gráfico volume sobre tempo, tá? Então vamos voltar aqui rapidinho, ó. No gráfico pressão sobre tempo, eu vejo a presença de esforço respiratório. É uma coisa importante que eu vejo aí. Vejo a PIP, vejo a pressão de pico, mas vejo também o esforço respiratório. No gráfico fluxo sobre o tempo, eu avalio a auto-PIP no final da expiração. Se não tocou aqui, ó, se não tocou no zero aqui, no gráfico fluxo sobre tempo, eu estou diante de um auto-PIP. Já no gráfico volume sobre tempo, se não tocou no zero aqui, como os outros dois ciclos, eu estou diante de um escape aéreo. Então, na pressão sobre o tempo, eu olho o esforço do paciente. No fluxo sobre o tempo, eu vejo auto-PIP. E no volume sobre o tempo, eu vejo escape aéreo. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o 7º vídeo, né? Estamos quase chegando no final aí do nosso mini curso sobre ventilação mecânica. Mais uma vez fica a dica, se você quiser algum tema mais específico, fora da área da respiratória, né? Dentro da fisioterapia geral, que você gostaria que eu fizesse um vídeo exclusivo para membros, pode colocar aí nos seus comentários. Se você tiver alguma dúvida também, aí pode colocar nos seus comentários. Se você quiser, além de ser membro, participar do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, você vai lá no @paulobrito.fisio no Instagram, a gente tem um cadastro, e aí você se cadastra e recebe maiores informações sobre cursos e como funciona. Atualmente, tá? 2021, o valor mensal para a turma está R$ 49,90 por mês. O curso tem duração de 6 meses. Tá? A gente tem até aí um vídeo que mostra como que o curso preparatório funciona, né? Como que é a apostila, como que é as planilhas de estudo. E aí você pode assistir também esse vídeo que eu apresentei para vocês aí, o curso preparatório. Beleza, galera? Galera, muito obrigado pela confiança. Continue sendo membro do canal, que muitos outros vídeos virão. Até o próximo vídeo.